Hoje tem Palmeiras na Copa do Brasil pela quinta fase, Palmeiras e Jacuipense no Allianz Parque. E o Palmeiras segue mapeando o mercado porque quer reforçar o time no meio do ano. E dois nomes seguem na lista do Palmeiras. Com o Botafogo em crise, o Palmeiras estuda a contratação de jogadores. E quem sabe esses jogadores podem reforçar o Palmeiras no meio do ano. Quer saber quem são? Assiste o vídeo até o final, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você. Bora pro vídeo. Em relação a isso, hein? Barbosa, então, Cruzeiro, Palmeiras, fica ou não fica no Botafogo. E importante só a gente destacar o seguinte, que ele tem 9 jogos pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro. Isso. Existem ainda mais 6 rodadas até a paralisação para a Copa do Mundo. Então vamos ver como é que vão ser as participações do Barbosa nesses próximos jogos. Ele pode fazer no máximo mais 3 para poder defender outra equipe no Campeonato Brasileiro. O contrato dele é até o final desse ano, certo? Isso. Já pode assinar um pré-contrato a partir de julho. Uhum. Pré-contrato que seria, assina um pré-contrato em julho, e aí você assina com qualquer clube e se transfere lá em janeiro de 2027. Você apresenta um novo clube em janeiro de 2027. E é um cara agora, por essa condição toda do Botafogo, que está sendo muito cobiçado, hein, Bruno? Apetecível, muito apetecível o Barbosa. O Felipe começou bem esse assunto, dando o devido crédito à página no Twitter, no X, o Fute Mais. Evidentemente que de ontem para hoje a gente conseguiu mergulhar mais na situação, tentar mais bastidores e mais detalhes. Evidentemente que fala-se bastante de Palmeiras e Cruzeiro, mas há uma diferença aqui sobre os dois clubes, pelo menos do meu lado, né? E depois vocês complementam daí. Do lado do Palmeiras, a informação vai muito mais na linha de conversas em andamento, algo mais quente, algo mais concreto para um pré-contrato. Então, o Palmeiras avançaria com o pré-contrato o quanto antes, assinaria esse pré-contrato e, como disse o Felipe, o Barbosa chegaria livre. Eu não vou dizer a custo zero, né? Porque depois tem premiação, tem luvas, tem salário, mas não pagaria nada para o Botafogo e teria o jogador em janeiro. O que eu escutei do lado do Cruzeiro, ou em relação ao Cruzeiro, é o interesse. Eu, muito honestamente, não tenho informação aqui. Se os meus parceiros tiverem, maravilhas, embarcamos nisso. Mas do meu lado, eu escutei que o Cruzeiro tem interesse. Até porque ele não seria a prioridade para a defesa. O Cruzeiro trabalha com outros nomes. Depois a gente fala sobre isso ao longo da live, ao longo do programa. Mas então é isso. O Palmeiras tem interesse, já conversa com o jogador. O Cruzeiro tem um interesse, mas eu não tenho informação. Já há algo mais acelerado. Pelo que eu entendi, não. E isso não inviabiliza, eu sei que também vai ser assunto, a gente pode tratar melhor sobre isso logo mais, não inviabiliza a situação do Nino, porque o Palmeiras trabalha em duas frentes. Quer o Barbosa, pré-contrato, não tendo que pagar nada para o Botafogo, mas também quer o Nino, numa negociação que já se alonga há meses, desde o último mercado, para o meio do ano. No mundo ideal para o Palmeiras, no mundo ideal para Abel Ferreira e companhia, é ter o Nino comprado do Zenit no meio do ano, assim que reabrir a janela de transferências nacional e internacional, e em janeiro ter o Barbosa sem custos chegando à academia de futebol. Essa era uma pergunta que o chat estava fazendo aqui. Se acha possível a chegada do Barbosa faria com que o Palmeiras recuasse na contratação do Nino. Então o Bruno Andrade já trouxe que não. Porque a questão do Barbosa é mais talvez uma oportunidade de mercado, porque é um jogador que chegaria livre e até eu ouvi de certas fontes no Botafogo que existe uma certa cavada de empresários para tirar o Barbosa do Botafogo. Isso porque ele tem contrato até o final do ano, ele não deve renovar. A situação é muito complicada por lá, porque ele quer um projeto esportivo garantido para a próxima temporada e não foi apresentado até o momento. E foi até me apresentada a questão, que eu apurei, que a permanência e a renovação do Barbosa foi condicionada à permanência de alguns certos dirigentes no Botafogo. O empresário do Barbosa falou, Barbosa fica se tal X e Y dirigente ficar no Botafogo. Então tem essa questão, e sentem essa questão do empresário tá cavando uma possível saída, tá gerando um incômodo no Glorioso. Porque o Barbosa, ele entende que não tem um projeto apresentado para ele. E aí tem o interesse do Cruzeiro, tem o interesse do Palmeiras, mas é mais uma oportunidade de mercado que o Palmeiras vê. E tem conversa em andamento, é um zagueiro que está no radar aí do Verdão para próxima temporada. Inclusive, vale lembrar que alguns jogos... Posso só complementar? Pode, Bruno. Acabaram de me explicar aqui uma das fontes com quem eu tenho falado sobre o Barbosa, que reforça a ideia de que o trabalho é feito em simultâneo, Barbosa e Nino. Aliás, o Barbosa surge como nome para agora, mas o que essa fonte me explicou agora aqui, e a gente não tinha isso antes, eu pelo menos não tinha, não sei se vocês tinham daí, mas ele me explicou o seguinte:
O Barbosa, o Palmeiras tentou no último mercado, no último dia, mas aí tentaram negociar diretamente com o Botafogo, enquanto sonhava com o Nino para o meio do ano. Ou seja, a gente não tinha o nome do Barbosa lá atrás, a gente sempre falou do Nino, enfim, surgiram também outros nomes caros, muitos deles caros. O Nino sempre foi a prioridade, mas o que uma fonte agora acaba de me alertar é que no último dia do último mercado, o Palmeiras tentou, através do Botafogo, a contratação do Barbosa e não conseguiu. Então, o interesse é antigo e também reforça a ideia de que os dois estão na mira de forma paralela. Um não anula o outro, para que depois é tentar perceber se os dois chegam, se os dois chegarem, como é que fica o Benedetti, como é que fica o Murilo, como é que fica o Gustavo Gomes, Bruno Fux, enfim. Aí é problema para Abel Ferreira e não para gente. Porque aí o Palmeiras teria, 5 jogadores para essa posição, né? Teria o do Murilo e o Gustavo Gomes, que são os titulares, o Fux, que é um outro que também, né, tem seria o terceiro na fila. Benedetti. O Benedetti, que toda hora é cobiçado pelos times de fora também, né? E o Palmeiras precisa fazer caixa. E aí Nino e Barbosa. É muita gente. Mas Acho que assim, tem que sair, né? tem que ver se o Benedetti vai ser realmente negociado. Uhum. A questão toda é que, assim, nessa negociação nesse interesse no Barbosa, ele é muito parecido com o que aconteceu, que o Palmeiras foi atrás do Thiago Almada. E até mesmo do próprio Danilo. Então, assim, no escopo, vamos dizer assim, de trabalho do Palmeiras na questão de reforços, um zagueiro não estava nos planos, né? Um zagueiro a mais, no caso. O foco sempre foi o Nino. O Nino pode ser contratado agora em maio, né? Vamos esperar, a tendência é que seja isso mesmo. E aí, se de repente... Porque, assim, a Leila Pereira, ela pensa o seguinte, o time do Zenit, ele não precisa vender. Os caras são... Cara, assim, a empresa lá que é dona do Zenit, lá é a maior produtora de gás do mundo. Então, os caras não precisam de grana. Sim. Então, assim, óbvio que você tem algo alinhado com o staff, algo que você tem algo já planificado com o jogador, mas se os caras decidirem não vender ou decidirem vender para outro clube da Europa, o Palmeiras vai ficar na mão. Então, parte de um planejamento, você ter uma oportunidade de mercado que é palpável para você. Então, você te apresenta um jogador que é muito bom, que o teu técnico gosta, que o teu técnico elogiou já várias vezes, né? No caso o Abel Ferreira. Abel gosta muito. O Abel gosta muito. Como oportunidade de mercado e viável para você contratar, é excelente você não perder essa oportunidade. Ah, mas e o Nino? Cara, o Nino tá ali, tem essa expectativa, mas a Leila Pereira entende que time que tem grana e que pode não querer vender do dia para a noite, cara, não vai ficar assim sem essa possibilidade. Então, mesmo com tantos outros jogadores que você já tem no elenco, o Palmeiras não quer perder a oportunidade de ter o Barbosa e ter o Nino. Isso, eu tô lembrando aqui, ó, que foi em fevereiro, sim, depois da derrota do Botafogo para o Flamengo, que o Barbosa fez aquele desabafo, até criticando a situação administrativa do Botafogo. Sim. Lembra? Mostrando que não estava contente e tal. Foi uma cobrança que ele fez para a direção, não só a direção, mas acho que até a presidência mesmo, ali do clube, né? Porque ele é um dos líderes do Botafogo. Ele é um também, dos líderes. Ele, Alex Telles. Eu até tentei avançar e ver se realmente já tinha um pré-contrato assinado. Não tenho essa informação, tá? De já pré-contrato assinado do Botafogo, do Barbosa com o Palmeiras. Mas assim, e acho que é mais do que um interesse, é algo muito mais forte, quente, e isso dá para falar que é. São dois cenários. Uhum. O Palmeiras trabalha com dois cenários. O cenário do pré-contrato, que é o mais, entre aspas, fácil, mas também existe uma possibilidade de você ter o jogador no meio do ano, porque ainda faltam alguns jogos para ele cumprir. Mas aí teria que ter o acordo com o Botafogo. E o Botafogo não está na jogada. Uhum. É uma parada que está entre o jogador e seu staff e os clubes interessados, aí no caso o Cruzeiro e o Palmeiras. Então, assim, se tiver um acordo rápido, e você conseguir já garantir o pré-contrato, aí você parte para o Botafogo dizendo, temos um pré-contrato com o jogador. E agora? Será que consegue uma liberação? Como seria essa liberação?
Então, assim, o Palmeiras trabalha sempre no passo a passo para ver o que acontece. Mas, assim, esses 2 cenários, eles são hoje possíveis. São 2 cenários viáveis para o Palmeiras. Mas vamos ver o que vai acontecer. O que é mais fácil é o pré-contrato. O TV Espírito de Porco, não sei se ele está perguntando ou se ele está avisando, mas ele falou do Montoro e do Vitinho, se o Palmeiras também tem interesse. Acho que não. Não tem que apurar, né? Mas o lateral direito. Não sei, tem essa questão Esse do Palmeiras Giai, compraria, do Kelvin. Só se o Giai for negociado, né? Eu tenho interesse. Tem, Bruno. Eu Montoro é tenho. bom Se quiser jogador, jogar no cara. meu time, eu aceito. Ele seria titular fácil. O Montoro eu acho muito bom jogador e o Vitinho talvez seja se o Giai sair, né? Porque o Giai é um cara que é sempre cobiçado também aí, né? Vamos Seleção ver argentina e tal. Acho que pode ser que o Paulinho, cara, e assim, eu caí, não digo fake news, porque eu respeito demais o trabalho dos amigos, e quem informou que o Paulinho retornaria são caras que eu confio demais, né? O Nicolete, o próprio Hernan, e o Chico De Laurentiis lá da ESPN. A galera da ESPN trouxe a informação de que o Paulinho seria relacionado para o jogo dessa quarta-feira, e realmente a gente, né, é muito estranho, né? Porque se a notícia sai é porque alguém ou do staff do atleta ou alguém do clube deu a informação de que ele poderia ser relacionado, né? Então é muito estranho o que está acontecendo, porque me parece que o atleta quer jogar, que o atleta quer estar em campo, que o atleta acha que está pronto, e aí sempre na hora H o clube prefere segurar por algum motivo, né? O Pedro Pontin, que é médico do Palmeiras, deu entrevista aí para o site oficial do clube hoje, informando os motivos, né, do porquê da cautela do Palmeiras estar segurando tanto o Paulinho para retornar, de que ele está evoluindo nos processos aí de transição, mas realmente é difícil, cara, porque a gente acaba alimentando também uma esperança na torcida. Eu mesmo repliquei essa informação do Nicolete, do Hernan, de que ele voltaria amanhã e não vai voltar, né? Então, cara, muita gente já começa a acreditar naquela história do PVC, de que ele voltaria só depois da Copa. Que assim, eu tô pensando no quanto o Paulinho pode ajudar o Palmeiras nesses próximos jogos, né? Então, eu já tava com esperança dele voltar amanhã, ganhar 15, no próximo ganhar 20, depois ganhar 30, e talvez até num jogo contra o Flamengo no Maracanã, que é o jogo mais importante aí do semestre, talvez ele puder ajudar o Palmeiras, mas fica difícil acreditar que ele vai estar em campo, que ele pode estar em campo contra o Flamengo daqui a um mês no Maracanã, né? Então, cara, realmente Difícil, realmente muito complicado, e a gente tem que ter paciência, não tem jeito, não tem o que fazer. Entendo o torcedor que está indignado, que está falando que é a pior contratação da história, que já é uma contratação ruim, mas eu prefiro esperar, cara, porque realmente é um contrato longo, é um jogador jovem ainda, que tem um potencial gigantesco, que a gente sabe o quão craque é, mas, cara, difícil, o cara não consegue jogar 9 meses, é muito complicado, cara, muito tempo, espera, e realmente é uma contratação que veio para ajudar desde o ano passado, né, foi contratado no final de 24, 25 praticamente não jogou muito pouco, e 26 já vai perder meio ano, praticamente, então, cara, você gastar 18 milhões, 20 milhões de euros num jogador que há 1 ano e 6 meses não te entrega praticamente nada, é muito complicado. Mas não há o que se fazer, cara. É esperar e tentar acreditar que o processo que o clube está fazendo é o mais correto e que ele vai voltar 100% aí quando puder. Pois é, vamos lá. Aproveitando, primeiro que chegou nosso primeiro superchat aqui do Fábio de Luca. Muito obrigado. O superchat ajuda demais a gente aqui no canal. E dizendo aqui, ó, torcedores e jornalistas estão mais ansiosos do que a SEP, Sociedade Esportiva Palmeiras. O PVC informa desde o início do ano que o Paulinho só voltaria e devagar a partir de maio e 100% só depois da Copa. Calma, pessoal, avante. Primeiro eu vou dar meus 5 centavos aqui sobre essa novela. A partir do momento que o Palmeiras, que normalmente não fala sobre lesões, topa dar informação, significa que não era só a imprensa que estava com a expectativa de ver o Paulinho voltar para o jogo de quinta-feira, amanhã, contra a Jacuipense. O Palmeiras não tem costume de falar especificamente sobre o caso do Paulinho, que é o motivo de crítica minha, todas, vocês sabem sempre,
que eu critico bastante isso em relação ao Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras não é transparente com isso, então tem alguma coisa estranha. Mas, a partir do momento que o médico falou, é porque tinha alguma expectativa a mais. Aproveitando que o médico falou, eu vou ler para vocês, para quem ainda não viu, as declarações do médico Pedro Pontin para o site oficial do Palmeiras. Ele diz o seguinte: o Paulinho está treinando com o elenco desde o início do mês, aumentando progressivamente a carga de trabalho em seu processo de recondicionamento físico. Eu insisto, gente, isso aqui parece besteira, mas a palavra, a expressão recondicionamento físico significa que o Palmeiras, o Núcleo de Saúde e Performance, ainda não o coloca na transição física. Isso é um detalhe importante. Continua o Pedro Portinho falando aqui. Ele já atingiu níveis competitivos, mas optamos por aguardar um pouco mais para que o atleta se adapte à carga de trabalho atual. Ele já está no nível competitivo, ele poderia jogar 15 minutos contra a Jacuipense, ou seja, alguma coisa estranha tem. Continua a aspa do Pedro. Avaliamos diariamente se há incômodos após as atividades e observamos a evolução para entender o momento em que ele estará de fato pronto para os jogos. A resposta do Paulinho tem sido adequada, com incômodos naturais durante as fases de incremento de carga. Segundo ainda o médico do Palmeiras, as dores são dores normais de pessoas que têm aí uma recuperação por conta de perda muscular e tudo mais. E ele diz que, segundo ele, felizmente, a carga atual de trabalho e observar a resposta adaptativa que o corpo dele nos dará para que possamos decidir em conjunto o retorno deles aos jogos, ou seja, continua sem prazo. Esse cuidado é necessário em processos de recuperação especiais como o dele, no qual há um período prolongado de inatividade, levando também em consideração o tempo em que ele esteve machucado em seu clube anterior. Por isso, o corpo do jogador, ao ser impactado por diferentes cargas de trabalho, precisa ter momentos maiores de recuperação e controle dos possíveis sintomas até atingir uma estabilização. Ele seguirá nos próximos dias o seu cronograma individualizado, fazendo boa parte das atividades junto à equipe principal e se preparando para ficar à disposição da comissão técnica. Ou seja, pode ser que nem no fim de semana a gente veja o nosso querido Paulinho. Mais 2 nomes do Botafogo estão na mesa do Palmeiras. O Palmeiras segue atento ao mercado da bola para reforçar seu elenco, principalmente o setor de meio campo, cuja contratação de um zagueiro ainda é meta do clube palmeirense, e além de Nino, outro atleta foi sondado pelo Verdão. Trata-se de Barbosa, que atualmente joga no Botafogo. Segundo o Futemais, o Palestra negocia com o staff do zagueiro uma transferência para a próxima janela. O jogador ainda não renovou com o clube carioca, as negociações estão paradas. No entanto, ele pode não ser o único jogador do Glorioso a vestir a camisa palmeirense. Segundo Diego Firmino, alguns empresários já começaram a oferecer jogadores do Alvinegro diante dos problemas do clube, e 2 nomes estão na mesa alviverde: Vitinho e Montoro. O Palmeiras volta a campo contra o Jacuipense nesta quinta-feira, no Allianz Parque, pela 5ª fase da Copa do Brasil. Na competição, o Palmeiras possui 4 taças e busca seu 5º título na história.